Caríssimos, caríssimas, bem-vindos, bem-vindos a mais este encontro do curso Metodologias Ativas, dos cursos de inverno 2020. O nosso tema de hoje será um tema bastante complexo, no sentido de reunir três enfoques. Nós vamos falar sobre Design Thinking, primeiramente, e depois falarmos também sobre duas outras metodologias. Quais sejam elas, além do Design Thinking, nós vamos falar também da aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos. Uma razão pela organização deste módulo, dessa maneira, foi o webinário da noite do 15 de julho, do curso de Metodologias Ativas. Nessa ocasião, na conversa que ocorreu com os participantes após o webinário, surgiram assim algumas reflexões, podemos dizer até mesmo algumas angústias relacionadas à educação e, de uma forma especial, à educação em tempo de pandemia, uma vivida nesse período. O que se discutiu aí foi uma coisa bastante interessante que nós pontuamos da seguinte maneira: como a educação está preparada, como os profissionais que atuam na educação estão preparados para algumas circunstâncias que colocam em jogo o modelo tradicional de educação. E o que se percebeu foi justamente isso. Testemunho de que alguns pais não entendem as ferramentas utilizadas na educação dos filhos ou das filhas. Por exemplo, uma tesoura, que é utilizada em atividades em sala, na educação infantil ou séries iniciais do ensino fundamental. Um outro aspecto também discutido foi a falha na oferta de recursos adequados para acessar os conteúdos digitais online durante o período da pandemia. Alguns lugares não tinham, algumas pessoas, desculpem, né, algumas estudantes, não tinham acesso à internet, ou porque o sinal não chegava, ainda que fosse disponibilizado a partir de um programa governamental, ou porque nas famílias simplesmente havia um celular na casa, né? E na casa viviam pai, mãe, 4 filhos, por exemplo. Como que poderiam acessar esse conteúdo de forma satisfatória para realizarem suas atividades escolares? Ademais, também se observou a queda, né, em pesquisas internacionais, queda no índice da aquisição de competências adquiridas nos anos anteriores devido ao hiato das pessoas. Pensemos sobretudo na fase de alfabetização, né? De repente há que se parar todo o processo de aquisição dessas habilidades, competências, e sem um período de retomada previsto. Quer dizer, como recuperar esses conteúdos, essas habilidades. E também, não menos preocupante, a questão da evasão, abandono ou mesmo descompromisso que algumas estudantes possam ter apresentado em relação ao cumprimento daquilo que se esperava dessas pessoas. Entre outros questionamentos, esses foram os principais que trouxeram uma questão. Esse quadro, como que a metodologia ativa pode ajudar? De que forma as metodologias ativas podem resolver essa questão? Podem auxiliar, podem ser uma ferramenta de superação desses problemas. Então, um grande questionamento que se coloca é esse: como resolver esses e outros problemas que afligem a educação dentro e fora das salas de aula? Por isso nós acreditamos que as metodologias ativas podem ajudar. Então, diante desse questionamento, existe uma possível resposta. Dentre essas possíveis respostas, temos então Design Thinking na educação ou na sala de aula.
Essa é uma proposta. E é essa proposta que nós vamos discutir agora. Essa metodologia de Design Thinking, ela tem como precursores o movimento Bauhaus, em 1919, e os teóricos, digamos assim, Kelley e Brown. Começam a discutir o Design Thinking na década de 90 e publicam um livro na década, no ano de 2009, mostrando a validade desse modelo. Uma validade de um modelo que se caracteriza por não ser apenas um método. E é isso que é bastante interessante. Design Thinking não é um método. Na verdade, é uma postura, é uma abordagem, é uma forma de se colocar diante dos problemas. Então, é justamente essa a preocupação que se tem. Mostrar que não é uma metodologia pura e simplesmente, mas é sim uma mudança de postura diante das situações. Quer dizer, deve-se acreditar que as pessoas, cada pessoa, é capaz de fazer a diferença. Desenvolver um projeto diverso do que está, de maneira a encontrar soluções criativas e criar, portanto, um impacto positivo nas organizações. Tá certo? E, claro, essas organizações, com certeza, também podem ser as organizações educacionais. Além disso, o design thinking ele pode ser pensado da seguinte perspectiva: a pessoa acreditar na própria criatividade e no propósito de transformar as situações desafiadoras com as quais se encontra, transformá-las em oportunidades. E o design thinking, então, ele se desenvolve a partir de várias qualificativas que coloca para as pessoas que dela fazem uso. Por quê? Porque o design thinking ele é profundamente centrado no ser humano. A preocupação é fazer com que as pessoas se desenvolvam e desenvolvam habilidades, competências nos seus relacionamentos. Então, centrado no ser humano, mas centrado no ser humano, como nós falamos, de forma colaborativa. As pessoas vão colaborar entre si para chegarem a uma resposta inovadora aos problemas que porventura existam. Além disso, nós podemos dizer que o design thinking é também focado em opções. Ele é focado em opções e dirigido às possibilidades que essas opções, porventura, mostrem, porventura, apresentem. Então, o design thinking ele tem essa característica de, além de ser bastante focado no humano, ele vai apresentar possibilidades cada vez mais complexas, no sentido de que vai complexificando ou se desdobrando cada vez mais em novas possibilidades para a resolução dos problemas. Esse infográfico ilustra muito bem essa complexidade sobre a qual falamos agora. Então, nós podemos perceber aqui vários desdobramentos, vários passos, né, que vão sendo desdobrados, que mostram a possibilidade, a riqueza de possibilidades do design thinking. É lógico que nem todas as possibilidades, né, serão exploradas adequadamente ou ao mesmo tempo. Nós podemos nos perguntar, então, o que é o design thinking, como ele se realiza e assim por diante. Então, essa aqui é a riqueza trazida por essa metodologia. Mas como que essa metodologia ela vai se desenvolver? Essa riqueza, como que ela pode ser apropriada, aproveitada nas organizações, nas instituições educacionais? Na verdade, o design thinking ele se desenvolve a partir de 5 passos. Alguns teóricos vão falar de mais passos, né?
mas em geral são 5 passos que partem desde um momento de descoberta, momento ou fase, até aquele de uma evolução. Evolução das respostas, evolução das pessoas envolvidas nesse processo. Então, o processo, ele começa com a descoberta. A pessoa tem lá um desafio e vai tentar descobrir como resolvê-lo. Existem, portanto, passos para que esses desafios possam ser resolvidos da melhor maneira possível. Né? Então, por exemplo, na descoberta eu tenho os passos aí de entender qual é o problema, o desafio, pesquisar a respeito e reunir dados a respeito desse desafio. Uma vez feito isso, há que se passar para a interpretação. O que esses dados querem me mostrar? O que eles significam? Então, nesse momento, as pessoas envolvidas vão contar as suas interpretações, contar as histórias, buscando significados nisso aí. E, a partir disso, vão estruturar também as oportunidades, aquilo que elas estão entendendo. Um outro aspecto, então, depois é a ideação. Quer dizer, a partir da interpretação das informações relacionadas a um problema, a um desafio, quais são as ideias decorrentes? O que nós podemos imaginar, idealizar em relação a superar esses problemas com as ferramentas que nós detectamos ou encontramos? Então, vem essa proposta de gerar ideias, também refinar essas ideias. Então, esse é o processo que se inicia. Né? Se inicia dessa forma, e depois que se chegou a uma discussão a respeito das ideias, da validade dessas ideias, aí nós vamos então para a parte mais prática, a experimentação. Né? Nessa parte da experimentação, é possível se construírem propostas de solução, ou seja, protótipos. E oferecer esses protótipos como que oferecendo um feedback para a ideia e a interpretação que foi feita. Uma vez sendo elaborado esse protótipo, há que se fazer um processo de acompanhamento desse protótipo, da sua viabilidade, da sua validez. Ok? Aí então é o momento de se acompanhar o aprendizado e se verificar o que houve de avanço. Tá certo? E aí há uma roda de conversa onde se discute isso. Né? O que eu aprendi? Nós vamos perceber que no design thinking, portanto, é um processo de desdobramento contínuo das capacidades das pessoas envolvidas no processo. E isso exige um amadurecimento das pessoas ao discutirem os diversos pontos de vista presentes em uma mesa de discussões. Os diversos pontos de vista de cada um dos presentes, os envolvidos em uma discussão ou em um diálogo. E o que é interessante observar é justamente isto. Né? O design thinking ele vai estar aberto a um grande número de possibilidades, até mesmo de argumentos contrários. É isso que vai trazer a riqueza para o design thinking, não é a homogeneidade, mas é justamente essa diversidade de opiniões que podem às vezes se distanciar um pouco mais e às vezes elas podem se aproximar. É essa riqueza que faz com que o design thinking leve a um amadurecimento de ideias e, portanto, de soluções cada vez mais eficientes, eficazes, relacionadas ao problema que originou todo o processo de criatividade, de inovação. E na educação, poderíamos nos perguntar, como é possível usar esse processo? Ele está ligado apenas a problemas concretos? Ou a educação pode se apropriar, pode aproveitar alguma coisa do design thinking? Na verdade, sim. O design thinking, na sala de aula, ele coloca o estudante, como todas as metodologias ativas, na figura do ator principal do processo, não apenas como o receptor passivo das informações. Ele vai analisar um problema que é colocado
colocado, né? Ou que pode resultar de uma discussão prévia em sala de aula, né? E pode ser um problema estrutural da sala de aula, um problema gerencial, pedagógico da escola, ou pode ser um problema de conteúdo, a forma de ministrar uma disciplina, o andamento de uma disciplina, ou temas da própria disciplina que vão ser discutidos de uma maneira mais enriquecedora. Então, a partir disso, da análise de qual seria o problema a ser tratado, há uma discussão. A pessoa vai discutir isso coletivamente. E todas as pessoas vão participar, né, apresentando seus pontos de vista. Tendo qual pressuposto? O pressuposto de que ninguém tem uma resposta definitiva. Nenhuma resposta é perfeita. Certo? E, antes, as melhores soluções, elas surgem quando as perspectivas divergentes, elas vão sendo reunidas. Esse é o aspecto interessante. Perceber que essas soluções, né, elas não resultam de um pensamento unívoco, mas, ao contrário, essas soluções, elas resultam, sim, de, como nós podemos dizer, a compreensão de que a resposta individual também pode ser imperfeita. É justamente essa a ideia que se tem aí. Exatamente por causa disso, fica então a ideia de que o design thinking ele promove a colaboração e promove também a empatia. O processo então é esse. Por que empatia? Porque as pessoas precisam se entender. Na verdade, as pessoas precisam aprender a se colocarem umas nos lugares das outras para entenderem o ponto de vista das outras pessoas. É aquilo que nós chamamos de role-taking. Eu me colocar no lugar do outro para poder entender o que o outro está pensando. Ele não está pensando errado. Ele não está pensando de forma negativa. Não está pensando de forma contrária à forma como eu penso. Está pensando de uma forma que é peculiar ao lugar de onde ele está falando, de onde ele está se pronunciando. Então, muitas vezes é necessário que ocorra essa mudança de lugar. Isto é, portanto, promovido pela empatia, que vai levar um a entender as necessidades e motivações do outro ou da outra. Então, a partir dessa empatia, nós nos perguntarmos o que é que está nos incomodando, passamos para a definição. Qual é a principal ideia aqui? Qual é a principal oportunidade que um determinado problema pode nos trazer? Né? Entender as ameaças, né, os problemas como oportunidades de crescimento das pessoas, inclusive. E aí vem a ideação, gerar essas ideias, né, que podem servir como soluções, como nós já vimos, a prototipação e, por fim, a validação. Então, esse é o esquema visual, né? Por isso design thinking, né? É o pensamento e design, né? Visualizar a possível solução. Então, como nós falamos, descrevendo agora, né? Não mais como design, mas literalmente, ou literariamente, então seria isso. Entender as motivações das pessoas, o role taking, como falamos, problema, definir o problema, e a definição do problema é feita muitas vezes com as chamadas perguntas facilitadoras, que vão nortear o nosso questionamento. Essas perguntas, então, seriam: como poderíamos fazer, como poderíamos agir, como poderíamos resolver, etc, etc. E aí o diálogo enriquecedor entre as partes. O que faz você pensar desse jeito? Tá vendo? Não estou dizendo que a sua resposta está errada. Estou perguntando por que você está pensando desse jeito. Você poderia, se eu não o compreendo, você poderia reelaborar ou elaborar mais o seu pensamento? Poderia explicar qual é o raciocínio, né, o que está por baixo da sua argumentação? Então é essa a vantagem de colocar aí uma relação empática.
E depois, uma outra fase, a geração de ideias. Nessa fase de geração de ideias, nós podemos recorrer a várias técnicas. Uma dessas técnicas, bastante conhecida, é a técnica do brainstorming, a tempestade mental, onde justamente não existem ideias certas ou ideias erradas. Brainstorming é para que nós possamos colocar para fora todas as ideias relacionadas a um tema, a um problema. E aí sim nós vamos tentar depois verificar quais são mais pertinentes. Também a questão do uso do Canvas, os post-it, né? Eles podem ajudar a agrupar as ideias por categorias. Então, vamos categorizar as ideias, né, para que elas apresentem um pano de fundo para o nosso problema. Então, vamos pegar aqui ideias relacionadas à escola, como dissemos, ideias voltadas à gestão, ideias voltadas à infraestrutura, ideias voltadas à didática, ideias voltadas aos temas significativos de matemática, de história, de língua portuguesa, etc, etc. Né? Agrupar as ideias por categorias. Em seguida, prototipar, aquilo que nós falamos, desenvolver uma resposta adequada ao tema ou problema, elaborando um relatório, um protótipo. Né? E validar, quer dizer, verificar se as pessoas estão recebendo um feedback positivo, né? Se elas estão percebendo que existe uma funcionalidade nas respostas que foram encontradas, se as pessoas, como elas estão se sentindo, na verdade, com as soluções que foram apresentadas. Quer dizer, de novo, a questão da empatia, né? Da centralidade do outro. Verificar como que as pessoas chegam ao fim do processo. Estão se sentindo melhores? Compreenderam mais? E assim por diante. Essas características do design thinking levam-nos, então, a alguns questionamentos. O design thinking ele pode ser utilizado em todas as disciplinas e em todos os níveis de ensino? Existem experiências que mostram o design thinking sendo utilizado no ensino fundamental. As crianças discutindo, por exemplo, problemas da própria escola, né, do bairro, da acessibilidade e assim por diante. Então, essa é uma coisa a se pensar. Quais as vantagens e desvantagens ou dificuldades, né, da implementação do design thinking em uma escola? Qual seria isso? Então, é uma outra coisa para que nós reflitamos. Certo? Agora, nós vamos aproveitar essa introdução do design thinking e fazer um desdobramento. Mostrar que existem metodologias bastante próximas que também tentam resolver problemas, encontrar soluções. Uma dessas metodologias é a chamada aprendizagem baseada em problemas, problem-based learning. A aprendizagem baseada em problemas, ela teria sido utilizada na década de 60, né, final da década de 60, em duas grandes universidades, uma no Canadá, outra na Holanda. Como todas as metodologias ativas, ela é centrada na pessoa do estudante, da estudante. E o que ele coloca? Aprendizagem baseada em problemas, problem-based learning. Ele vai centrar-se no conhecimento prévio que os estudantes, as estudantes tenham relacionado a um conjunto, a um tema que esteja sendo discutido. Então, ele foca nesses conhecimentos prévios que vão ser articulados, enriquecidos com novos conhecimentos adquiridos a partir da sua própria experiência de investigação e do compartilhamento de suas ideias, suas descobertas com outras pessoas com as quais ela vai trabalhar em sala de aula. O processo é geralmente o seguinte: antes de se iniciar qualquer outra coisa, faz-se uma divisão da turma em grupos e aí é feita a seleção de um tema. Todos vamos trabalhar com um tema específico, tema X, certo? Uma vez que é determinado o tema, cada estudante ela vai
fazer o seu estudo individual. Vamos estudar, por exemplo, vulcões, né? Nós decidimos que vulcão é importante ser estudado. Então, vamos estudar isso aí. Existem, então, discussões em grupo. Depois, né, que cada um fez o seu estudo pessoal, anotou lá seus questionamentos, há discussões em grupo em sala sobre o problema. Porque é o problema que está norteando o meu trabalho, que vai nortear o trabalho da minha turma, do meu grupo, da minha sala de aula. Uma vez discutido em sala, em grupo, nós vamos resumir os conceitos que decorreram daí. Cada um vai dar a sua contribuição a respeito disso. Olha, realmente, esse nosso problema tem tais e tais características. Ocorre depois, então, uma integração, né, uma reformulação dos objetivos de aprendizagem. Olha, nós precisamos aprender mais isso, menos aquilo, e assim por diante. Buscam-se novas informações, outra vez, agora a partir de toda a contribuição do grupo, e, por fim, há uma discussão plenária, todos os grupos, das soluções que foram encontradas. Por fim, há uma integração dessas propostas de solução, né? Os representantes de cada grupo, eles apresentam um relatório, né, dos seus grupos, no plenário. Isso aí é feito um resumo, né, a discussão geral, a uma anotação geral de todas as sugestões dos representantes dos grupos, é feita a integração dessas propostas de solução e o caso, então, é resolvido. O exemplo que eu dei, né, falei no início, é esse aqui do vulcão. Falei, tem um problema, vulcão. Então, podemos buscar informações. O que eu quero que os meus estudantes, né, minhas estudantes, busquem são informações sobre o que é um vulcão, como ele funciona, as perguntas norteadoras aí. Quais as consequências para a natureza ou pessoas de um vulcão ativo, por exemplo? Quantos vulcões existem em determinada região, vulcões ativos e inativos, e no mundo? Então, são as questões norteadoras. Cada pessoa, cada grupo vai lá, busca essas informações e os resultados são apresentados em sala, mediante um relatório, um PowerPoint, um vídeo, né? Às vezes até mesmo uma maquete, assim por diante. Como aqui, um grupo de estudantes está apresentando para a sala os resultados da pesquisa que realizaram, buscando solucionar um problema que foi colocado. E aí, então, nós podemos perguntar: quais são as decorrências da utilização desse método? As decorrências são essas: há uma produção autônoma do conhecimento, há um desenvolvimento de habilidades de comunicação, interação, empatia, né? E permite-se a expressão do próprio pensamento, seja dentro de um grupo, seja no espaço maior da sala como um todo. Diante dessas explicações sucintas, nós temos algumas reflexões para nortear também a o nosso curso, né? A nossa análise a respeito dessa metodologia. Quais os pontos positivos e negativos da aprendizagem baseada em problemas? Como toda metodologia, existem sim pontos positivos e pontos negativos. Claro, na visão de cada um. Na sua visão, quais seriam esses pontos positivos e quais os negativos? Quais conexões, porém, podem ser encontradas entre a metodologia Design Thinking e Problem-Based Learning? Muitas vezes elas parecem que podem se juntar, né? É uma mudança de pensamento, um pensamento por design, né, que vai buscar soluções inovadoras para um problema. Então, a aprendizagem baseada em problemas e o design thinking eles podem se juntar. Alguns chegam a pensar que seriam até a mesma coisa, mas na verdade não, né? Tem distinções tanto nos processos, né, quanto na forma mesmo de se eleger o problema, né? Então, o design thinking vai fazer uma tempestade mental para tentar descobrir também qual é o problema. Já na aprendizagem baseada em problemas, é colocado já um problema, ainda que nós possamos discuti-lo também. Mas uma outra coisa que nós vamos agora também refletir é sobre uma outra metodologia
que muitas vezes as pessoas se questionam. Essa metodologia não é igual à metodologia da aprendizagem baseada em problemas? Não são, na verdade, a mesma coisa? Estamos, portanto, falando da aprendizagem baseada em projetos, ou Project-Based Learning. As pessoas se perguntam, qual é a diferença entre um e outro modelos de aprendizagem? Parece que seria a mesma coisa, mas nós vamos perceber que, na verdade, não são a mesma coisa. São processos diferentes porque o início, startar, não é? da metodologia se faz por razões diferentes. E essas razões implicam em toda a metodologia ser diferenciada. Então, nós observamos é isto. Esse modelo da aprendizagem baseada em projetos teve um grande incentivador em John Dewey, né? Esse grande pensador da educação incentivava esse modelo, que é um modelo vinculado também à chamada corrente construtivista. A corrente construtivista também muitas vezes vinculada à figura de Jean Piaget. E foi no Buck Institute for Education, nos anos de 90, que se implementaram ações mais estruturadas da aprendizagem baseada em projetos. Essa aprendizagem baseada em projetos, então, ela tem de ficar bastante distinta, nós temos de fazer uma distinção muito grande, ainda que até as siglas sejam iguais, né? Precisamos fazer uma distinção muito grande. O que é uma e o que é outra. Então, nós temos de perceber que a aprendizagem baseada em problema, ela parte de um problema que se quer superar, certo? Ela parte de um problema que se quer superar. É essa a distinção, óbvio, né? Já a aprendizagem baseada em projeto, ela parte de um projeto que se pretende concretizar. Nós podemos até entender que todo projeto ele vem ao encontro de uma solução, né? Vamos pensar um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico ele pode resolver um problema ambiental, mas ele também pode ser, vou dizer simples, né? Ainda que não seja simples, pode ser a simples concretização de um sonho. Mas esse sonho, enquanto ele não existe, ele está sendo problematizado. É o meu sonho, não realizei ainda. Esse é o meu problema. Como realizar? Como operacionalizar? Mas existem outros problemas, né? O meio ambiente. Então vejam, eu falo assim, mas então não é um problema? Não, posso colocar um projeto antes. Qual é o projeto? Vou construir um carro. Eu posso construir uma maquete do vulcão. Então não me interessa resolver o problema do vulcão, pura e simplesmente, né? Entender como ele funciona. É demonstrar como ele funciona a partir de uma maquete. Então, nesse caso que nós estamos observando, é que a aprendizagem baseada em projeto, ela pode não se iniciar com um problema, no sentido lato do termo, quer dizer, algo que me atrapalha. Não, tá certo? A gente pode pensar no âmbito do ensino da graduação, todos os estudantes, eles têm de desenvolver um projeto no final do seu curso. Claro, esse projeto pode se transformar num problema para algumas pessoas, né? TCC, por exemplo, ele é um projeto de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso. Então, eu tenho de pensar como realizar esse projeto. Veja, o projeto já foi colocado de antemão, certo? Nós podemos fazer um concurso, tá? A Unilins promoveu, em 2019, um concurso de protótipos de barcos, né? Então foi um concurso. Quem faz um barco com material reciclável, assim por diante, consegue que esse barco de fato se locomova na água, no caso na piscina, né? Como que ele se locomove? Então esse era o grande projeto a ser realizado, certo? Então o meu projeto é esse. Na hora que o meu barco
foi colocado na água, ele conseguiu deslizar para lá e para cá, meu projeto estava realizado. É claro que dentro desse projeto existem N obstáculos que devem ser superados, aplicação de teoria e assim por diante. Então, as etapas do projeto seriam essas: ter a pergunta motivadora, né? Nós vamos fazer então o desafio do vulcão, do barco. Esse é o desafio. Existe a etapa da pesquisa e elaboração de hipóteses, né? Que são aquelas respostas antecipadas a uma solução, né? De algo que foi colocado. Tem a aplicação das hipóteses, feedback, né? Que é o verificar se essas hipóteses estão se validando, estão conseguindo atender ao propósito do desafio, no caso, há um resgate desse propósito e uma avaliação. No caso de uma instituição de ensino, uma avaliação da participação do indivíduo, enquanto indivíduo, né? Estudante enquanto indivíduo, a avaliação do grupo e a avaliação do resultado que foi alcançado. Então, no nosso exemplo, nós vamos ter aí o protótipo de vulcão. Então, o que eu quero não é uma explicação, né? Resolver aquele problema, como que ele funciona, isso aqui. Não. Eu parto desse projeto, certo? Os estudantes, as estudantes, eles vão fazer todos os seus trabalhos visando a construção desse protótipo aqui. Então, claro, vão buscar informações. Como funciona? Vão discutir em grupo, cada um mostrando as suas ideias, suas contribuições. E vão montar o funcionamento, né, de um protótipo de vulcão. Quer dizer, o que nós queremos é isso aqui. Ó. O projeto nosso é um vulcão. O vulcão tem que funcionar, né? Expelir a lava. Então, essa é a dinâmica da aprendizagem baseada em projeto, certo? E essa aprendizagem baseada em projeto tem algumas decorrências, como nós estamos percebendo, vai estimular características de liderança, engajamento e participação do grupo, né? Da pessoa e do grupo, a melhoria contínua do raciocínio, a questão da sinergia, né? A colaboração, isso é algo que as metodologias ativas sempre reforçam, gerenciamento de recursos, a visão crítica diante dos problemas práticos e a boa relação dentro da equipe, com foco, mais uma vez, na empatia. Esse é o ganho que vai além do conhecimento, mas é o ganho para a própria vida. Na verdade, as metodologias ativas, elas preparam, visam preparar para a vida, para o projeto de vida, por isso nós assim falamos, cada um dos envolvidos por ela. A metodologia ativa envolve as pessoas de forma que elas consigam, da melhor maneira possível, como sujeitos autônomos, né, como pessoas autônomas, buscar as melhores formas para a consecução do seu projeto de vida. Porém, a aprendizagem baseada em projetos, também ela nos traz questionamentos. Quais os pontos positivos e negativos da aprendizagem baseada em projetos? Quais as semelhanças, não é, também, e distinções entre a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em problemas? Isso é algo que nós temos de ter bem claro. Senão a gente não é capaz de desenvolver uma metodologia adequadamente. Ficamos perdidos entre as duas ênfases e podemos não aproveitar bem qualquer uma delas. E por fim, quais conexões podem ser encontradas entre a metodologia do Design Thinking, Problem-Based Learning e o Project, faltou um C aqui, né? Based Learning. Então, reflitam sobretudo essa última questão de forma tal que nós possamos falar com clareza para as outras pessoas, começando por nós mesmos, né? Falar para as pessoas o que são essas metodologias e quais contribuições elas podem trazer para a educação e para cada um de nós enquanto pessoas envolvidas com a educação. Espero que vocês tenham apreciado este vídeo e espero por vocês também no nosso próximo encontro. Até lá!